com o trabalho na análise. Depois das análises realizadas no laboratório, verificamos um aumento nos sólidos suspensos. Esses aumentos dos sedimentos foi amplamente confirmado pelas análises. Esse aumento gerou grande demanda de oxigênio, e o oxigênio, portanto, diminui. Isso provoca a morte do peixe, e uma das características principais é o peixe morrer com a boca aberta, devido à dificuldade de obter oxigênio. É comum a baixa de oxigênio nos ambientes dos lagos e principalmente nos pântanos. Os peixes não tinham sinais de queimaduras. Tinham umas alterações nas brânquias próprias de morte por anoxia, que é a falta de oxigênio. Os investigadores descartaram que fosse algo fora do normal. Porém, apesar das explicações científicas, os próprios pescadores, acostumados com a morte dos peixes, costumavam afirmar que essas eram diferentes de tudo que já tinham visto. E lembraram que uma noite antes dos peixes mortos aparecerem, tinham visto uma luz estranha nesse lugar. De que se tratou esse fenômeno? Um lugar com várias gerações de pescadores poderia ter confundido a morte dos animais por causas naturais com outra coisa? Houve alguma relação entre os dois eventos? Na manhã de 22 de janeiro de 2011, um fenômeno incomum abalou a calma dos habitantes do povoado de pescadores de El Llanito, próximo à cidade de Barranca Bermeja, na Colômbia. Nesse dia, centenas de peixes foram encontrados mortos nos arredores desse lugar, despertando todos os tipos de preocupações. Os animais tinham queimaduras que os pescadores jamais tinham visto. Um grupo de cientistas investigou o caso e concluiu que se tratou de uma morte por asfixia. Também disseram que não estavam queimados, apesar dos habitantes afirmarem que sim. Os habitantes do lugar insistiam que algo tinha acontecido e lembraram que na noite anterior à aparição dos peixes mortos, apareceu uma luz estranha na região. Houve alguma relação entre os dois fatos? E qual seria? Naquela noite apareceu uma luz que foi crescendo, crescendo e crescendo. Então, quando ficou imensa, ficou de um jeito tão grande que parecia a luz do dia. Quando eu estava dentro de casa, o menino me chamou. Me disse, mamãe, vem ver o sol. E eu disse, sol essa hora, querido? Não tem sol essa hora. Muito menos desse lado. Sim, mãe, vejo o sol. Então eu saí e ele me disse, olha, mãe, lá está. E eu, aonde? Lá, olha lá, era uma luz grande. Achamos estranho porque ficamos olhando por um tempo e aquilo não se movia. Outras pessoas entraram assustadas em suas casas porque acharam que algo ruim aconteceria. Quando vimos que as pessoas corriam, nós pensamos que era uma briga, porque era mais lógico uma briga com alguém que estava incomodando por aí. Saímos para olhar e quando demos de cara com um reflexo de uma luz que estava lá na frente. Eu nunca tinha visto algo assim na minha vida. Eu fiquei impressionado. Nunca vi algo assim e à noite. Os moradores não podiam acreditar no que viam. A estranha luz se tornou visível em quase todos os cantos de El Llanito. As suas características pareciam não coincidir com nenhum fenômeno conhecido. Isso era uma luz que estava totalmente estática, não se movia, nem se virava nada, nada, nada. Era uma luz quieta, resplandecente e muito linda. Ela parecia assim redonda, pouco a pouco ia iluminando, iluminando. Tirei umas fotos, porque me causou curiosidade. Quando ficamos lá parados, foi diminuindo, foi sumindo e mais até que desapareceu. Quando a luz foi diminuindo, como se fechasse assim. Foi ficando assim e chegou um momento que ficou assim pequena e depois se fechou. Depois de quase 45 minutos da presença da luz, ela desapareceu. As testemunhas começaram a procurar explicações para esse fenômeno, descartando hipóteses mais fáceis de se considerar. Não era uma bengala, porque quando saiu, se levantou a uma distância muito alta da montanha. As luzes iluminavam até lá. A luz de sinalizador não pode durar mais de 40 minutos e iluminar essa quantidade de extensão. Não teve barulho, diziam que não era um helicóptero. Não é um helicóptero porque não tinha som. Um avião também não ia conseguir ficar parado. Então, irmão, era algo normal, não era normal. Quando me chamou, eu disse ao menino, será que são extraterrestres que estão aparecendo? Foi o que eu disse ao menino.
Os pescadores mais experientes garantiram que jamais viram algo similar. Existiu alguma relação entre esses eventos? Poderia um OVNI ter causado a morte dos peixes? Dizem que não foi isso, mas eu acho que foi porque o animal que estava lá na lagoa onde a luz passou, ele morreu. É estranho porque nós temos experiência nisso e em todos esses anos da minha vida já vi muitas coisas. É muito difícil para nós. Ficamos em pânico, comentamos, alguns nos chamam de loucos, dizem que não é verdade, mas eu tenho certeza do que vi. A luz que apareceu pode ter realmente confundido os moradores ou aconteceu algo estranho em El Zanito. Apesar dos estudos científicos confirmarem que a água da lagoa é normal, os habitantes e os pescadores insistem que na noite de 21 de janeiro de 2011, algo estranho surgiu dos céus e, de uma forma ou de outra, foi responsável pela morte dos peixes. Muitas vezes, diversos acontecimentos na natureza vêm acompanhados por fenômenos aparentemente inexplicáveis. Pode se tratar de uma aproximação de seres de outros mundos que estudam o nosso ambiente? Ou simplesmente se deve ao desconhecimento sobre os eventos naturais? Por que aparecem luzes cada vez que acontece um evento natural extraordinário? No vulcão Popocatépetl, os pesquisadores afirmam que cada vez que ele entra em erupção, aparecem luzes sobrevoando a cratera. Porém, apesar da enorme quantidade de observações e análises que os cientistas das mais variadas disciplinas realizam na região em 20 anos, a ciência ainda não conseguiu explicar de que se tratam essas manifestações. E também não conseguem descartar a hipótese OVNI. Com a intenção de entender o que acontece, os vigilantes do céu se aproximaram da região em um momento de atividade vulcânica, tentando encontrar uma resposta definitiva. E foram protagonistas de uma série de estranhos fenômenos que causaram polêmica entre alguns membros da comunidade científica. Atrás de mim temos o vulcão Popocatépetl, que está ativo. E viemos equipados para observar o céu e procurar evidências do fenômeno OVNI. Continuamos com o apoio de equipamentos de visão noturna e com um sistema de satélite, que nos possibilita verificar a posição dos satélites, a posição das estrelas e, assim, descartar qualquer confusão. Quando piscam, não são planetas. Os planetas não piscam. Não. Somente são estrelas que estão muito longe, ou então nebulosas. Também podem ser. Ah, lá está. Esfera branca, luminosa. Lá está. No meio da vigília, conseguem avistar um objeto atravessando os céus da região. Rapidamente tentam estabelecer uma conexão sobre o que se trata e se existe uma explicação para o que estão vendo. Aqui, com esta localização... Pronto, já conseguiu. Já consegui. Para cima. Vamos, verifique com o mapa do satélite para ver se é um Não temos OVNI. satélites aqui. Aqui está. Daniel nos disse que agora não passam satélites e que esse objeto está cruzando as estrelas. Ah, vai. Estava lá parado. O que aconteceu essa noite? E o que os vigilantes viram? Tem uma trajetória estável, uma velocidade constante. No mapa do satélite, agora estamos vendo que nenhum satélite está passando pelo México. Então agora podemos descartar isso. Vamos ver também se a Estação Internacional está nesse momento orbitando a Terra. Agora, não é visível nesse momento? Agora, nesse momento, não está na Austrália. Graças a um software que permite localizar a órbita e o ponto exato onde se encontra a Estação Espacial Internacional, os vigilantes estabeleceram que ela estava atravessando a Austrália. Além disso, a aparição de uma nova evidência lhes permitiu descartar que se tratava de um artefato semelhante a um satélite. Poderia se tratar de um OVNI? Ou existe outra explicação? Ele está descendo. Sim, bem, tem um movimento variável, ou seja, o objeto está oscilando. Não é constante como um satélite. Um satélite tem uma trajetória constante. Temos que esperar para ver se chega a fazer um movimento estranho. É uma curva ou algo assim. Se continua ou para. Exato, seu comportamento é importante. Muitas vezes, a sua trajetória, ela não é definida. Ela não tem um rumo certo, entende isso?
A estranha luz captada nessa noite não seria o único mistério que aconteceu no meio da vigília. Na manhã seguinte, enquanto realizavam as entrevistas, aconteceu algo inexplicável diante das câmeras. Estamos localizados, neste momento, na estação de Alsamone, muito perto do vulcão Popocatépetl. Advogado Salim Cigales e caçador do fenômeno OVNI. Silêncio, por favor. OVNI no Popo? Como? Espera, ali, olha. Olha! O vulcão Popocatépetl, localizado a poucos quilômetros da cidade do México, é um dos mais antigos do mundo. Sua atividade é uma grande ameaça e é constantemente vigiado. Mas o interesse sísmico não é o único que chama a atenção sobre ele. O constante testemunho sobre OVNIs e as centenas de fotografias e vídeos o transformaram em um dos epicentros desse tipo de manifestação. E é um lugar privilegiado para que os ufólogos façam pesquisas. No meio de uma vigília, as câmeras detectaram um estranho objeto voador ao redor do vulcão, deixando as pessoas assustadas e também fascinadas. É hora de tentar descobrir o que aconteceu e o que se esconde por trás dessas histórias. Advogado Salim Cigales e caçador do fenômeno OVNI. Silêncio, por favor. O quê? Como? OVNI no Popo? Onde? Hã? Olha, esfera! O que era o objeto que as câmeras de televisão captaram? Qual é a opinião dos especialistas que analisaram as imagens? Poderia se tratar de um fenômeno natural relacionado com o vulcão ou realmente se tratava de um OVNI? Esse evento do OVNI no vulcão, eu vejo um aro muito brilhante ao seu redor, que é típico de um objeto que entra em incandescência como um meteoro. Apesar que também é possível que seja um pedaço de sucata espacial, que é muito mais difícil de se fragmentar porque é um metal e que pode produzir incandescência. Para colocar em números, diariamente a Terra é bombardeada mais ou menos com 100 a 200 toneladas de pó cósmico, meteoritos, o que pode ser chamado de lixo cósmico. Está muito longe, bem longe do vulcão e está a uma velocidade. Isso é típico tanto de um meteoro como de uma sucata espacial. É difícil dizer o que pode ser isso. Poderia ser um efeito óptico, um reflexo, por causa da própria atmosfera, o próprio movimento do Sol. Se estivesse refletindo em algum objeto da superfície, poderia produzir uma projeção no céu. Não podemos descartar a possibilidade de que era um objeto, um avião ou um satélite. Muitas vezes vemos objetos que caem sob a cratera, na encosta, ou que inclusive chegam a entrar dentro do vulcão. Ou então eu acho que há certa curiosidade deles quanto à energia, porque afinal de contas é a energia que esse vulcão tem e que está constantemente ativo. Eu acho que cada um tem sua crença e eu não acredito nisso. Eu acho que são fenômenos físicos, nada mais. Algumas pessoas me contam que viram objetos muito estranhos, tanto de dia como de noite. Ou seja, aqui existe uma região propícia para o fenômeno OVNI. O vulcão Popocatépetl representa uma grande ameaça e um grande mistério para os estudiosos do fenômeno OVNI e para a comunidade científica. Porém, esses últimos parecem não concordar em relação ao que são avistamentos relatados. Algo ficou claro. Essa região registra uma alta taxa de fenômenos que ainda não têm explicação. Os avistamentos que ocorreram ao redor dos fenômenos naturais não recebem uma resposta definitiva por parte da comunidade científica e geram tantas dúvidas como as que existem ao redor da natureza. Mas algo parece ficar claro. O fenômeno OVNI faz parte dos fenômenos naturais. Do que se trata? Como interpretá-los? Significa que ainda possuímos um conhecimento limitado? Ou realmente estamos sendo estudados por seres de outros planetas? Por que temos um aumento nas atividades dos OVNIs quando tem um desastre natural ou até mesmo artificial?
Bem, eu acho que é por causa da observação. Se a gente consegue viajar entre as estrelas, eu acho que a gente vai saber quando será o